Chegou mais um sábado e é muito bom estar aqui junto com vocês no programa Atípicas. E hoje temos uma convidada muito especial e eu quero mostrar para vocês. Vem comigo, vem! Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar novamente aqui com vocês. E hoje o programa Atípicas está com a doutora Giovana Leopoldino. Essa doutora ela é neuropsicóloga e eu tenho certeza que todas as informações que ela passar aqui vai ser completamente muito importante para você aí também. Vocês vão entender um pouquinho mais o que é neuropsicóloga, né, Má? É isso mesmo. Gi, para começar, você poderia se apresentar um pouquinho pra gente, falar um pouquinho do seu trabalho? Claro. Então, eu sou Giovana Leopoldino, eu sou neuropsicóloga, sou especialista, em neuropsicologia, sou mestre em avaliação psicológica e especialista em terapia cognitivo-comportamental também, embora não atue ali na terapia de fato, né? E aí eu venho realizando então as avaliações neuropsicológicas já faz um tempinho, desde como professora ali universitária, a gente já realizava alguns projetos, na universidade e agora com um foco mais clínico de fato. Doutora, explica um pouquinho o que neuropsicóloga faz, qual que é a função, como que funciona, por favor. É ótima essa pergunta, porque todo mundo acha que neuropsicólogo só aplica teste, E aí vai avaliar se tem QI ou não, QI bom ou não, se tem TDAH ou não, autismo ou não, mas ela vai muito além disso, Então a gente busca investigar as forças e as fraquezas, aquilo que o indivíduo precisa melhorar ali, Então, claro que as pessoas buscam mais por algumas dificuldades, então crianças com dificuldades escolares, adultos com dificuldades sociais, até emocionais, e a gente vai investigar de onde vem isso, Então, por exemplo, uma criança que está muito agitada, que não para quieta de jeito nenhum, que tem dificuldades na escola, isso pode ser tanta coisa, pode ser o famoso TDAH que todo mundo conhece, mas pode ser ali uma depressão infantil que está começando, uma própria ansiedade, questões emocionais envolvendo contexto familiar, E o oposto também, doutora. Por exemplo, assim, é muito agitada, mas e quando a criança é muito quieta? Também, exato. Então, a gente precisa entender o que é isso, para a gente poder tratar de uma forma correta, Então, se é alguma dificuldade em relação ao humor, a gente vai focar na psicoterapia, Se existe ali algo relacionado a TDAH, autismo, são outros tratamentos que às vezes requerem até um tratamento medicamentoso. Então a avaliação ele dá esse norte. O que eu faço agora? Então eu dou nome àquela dificuldade que eu tenho, mas além disso eu vou conseguir a partir disso seguir ali um caminho para melhorar essas condições. E é somente para a criança? Não. A gente faz a avaliação ali desde bebês de 0 anos até idosos de 90 anos ou mais. Porque a gente sabe que os adultos também, E qual que é a diferença, da avaliação, do critério de avaliação, ou se tem essa diferença, entre a avaliação para o adulto, para o idoso, para a criança, Exato. Para a criança, a gente vai avaliar mais, a gente tem um foco maior no desenvolvimento de fato. Sim. Então, o quanto ela está se desenvolvendo dentro do que é esperado para a idade, E aí, no adulto, a gente começa a focar mais em algumas questões, por exemplo, memória, atenção, humor, Mas a avaliação, para qualquer grupo, para qualquer tipo de pessoa, ela vai ser completa. Então, a gente vai avaliar desde do desenvolvimento, inteligência, memória e assim por diante. Legal. Olha, isso é muito interessante, Porque quando é adulto, às vezes a gente passa por muitas dificuldades na infância, a gente vai levando, Sim. Aí chega na fase adulta, não é fácil no relacionamento, no trabalho, e fica aquele pensamento, o que será que está acontecendo? Tem algo que não está se encaixando, mesmo depois de adulto. E saber que tem essa possibilidade da gente se entender mais, é ótimo. Porque dá um norte, Eu falo que dá um norte. Tem algumas pessoas que falam, mas o que vai mudar o laudo?
vai mudar sim. Muda muita coisa. Você vai se entender um pouco mais, né? Sim, Você sim. saber o que você tem, o que você sente. Eu acho que é uma oportunidade para você viver melhor, Exato. né? E quais os desafios que você acha que a neuropsicologia enfrenta atualmente? Eu acho que, pensando ali mais em crianças, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir unir ali o apoio da família, da escola, das políticas públicas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente percebe que essa pessoa ela precisa, por exemplo, de um tratamento fonoaudiológico, com aba, com terapia ocupacional, com psicopedagogo, de uma forma completa, né? Sim. Conjunta. E aí a gente acaba depois barrando, né? Porque algumas questões mesmo políticas de SUS ou até de convênios médicos acabam não aceitando. E aí eu acho que essa, pra mim, é a minha maior dificuldade. Porque eu faço toda essa avaliação, eu chego no diagnóstico final, mas o laudo ele vai além disso, né? Sim. O diagnóstico ele vai além de eu dar nome para aquilo. Eu preciso orientar. E eu oriento essa família e depois eles me dizem, olha, eu não consigo nada disso. Porque na verdade, às vezes o plano de saúde entende da forma que está sendo um exagero, um excesso de terapias e tudo mais, né? Mas às vezes não sabe o quanto isso pode melhorar na vida dessa pessoa. E pelo SUS, a gente sabe que a dificuldade é maior ainda, pois eles não têm nem essa opção, né? A gente luta muito para a gente conseguir aqui em Amparo, e eu tenho certeza que as outras cidades também, pela dificuldade que tem, até de ter um neuropediatra, para ter um neuropsicólogo, para ter um psiquiatra, tudo é muito difícil. E o tratamento, então, é mais complicado ainda, né? Eu acho que é uma luta muito grande e é como a doutora falou, políticas públicas. Não tem como, a gente precisa andar junto para conseguir, né? E como que é o processo da avaliação neuropsicológica, né? São testes específicos? Como que funciona esse processo da avaliação neuropsicológica? Perfeito. Como muita gente acha que são testes, realmente são testes, mas vai além disso, né? Então, a gente conversa muito com os familiares, tanto de crianças quanto de adultos. Mas do adulto, lógico, eu preciso pedir a permissão dele, né? Para entender um pouquinho mais do contexto, de histórico de vida, de desenvolvimento no geral. A gente vai avaliar, sim, com os testes padronizados, que tem ali todo um critério para isso, eles têm que ser autorizados pelo nosso conselho de ética, eles precisam ser padronizados para aquela idade, então existe ali toda uma questão ali muito séria nessa aplicação dos testes, e a gente precisa saber muito bem aplicá-los e interpretá-los, né? E aí o que a gente chama de avaliação comportamental, ali, de observação comportamental. Então, a gente brinca muito, a gente conversa muito. Já teve caso de eu levar a criança na quadra para jogar bola e para socializar, para eu ver como que é essa questão da socialização, né? Outras de eu fazer um piquenique na sala para ver sobre a seletividade alimentar, muitas brincadeiras, muitos jogos, e aí tudo isso a gente está sempre observando, sempre avaliando. E com a escola, você faz esse vínculo para saber como que é na escola, a criança também? Sim, sim. Eu geralmente gosto de, antes da criança me conhecer, então logo ali nas primeiras sessões que eu faço com os pais, de ir para a escola para fazer uma observação. Então existe essa questão da observação da criança na escola sem que ela me conheça. Também dessa conversa com a escola, né? Então como que é aí, o que está acontecendo, quais são ali os comportamentos dele, né? Então a gente tem essa troca muito próxima com a escola. É um conjunto, né? Na verdade, tem que estar todo mundo sempre muito alinhado, né? A escola, a família, o profissional, você vê né? a importância, né, Mar? A importância da escola fazer uma avaliação, que eu falo assim, quando leva, né, para poder escrever os questionários, tudo, fazer uma avaliação completa, pensar bem, para poder colocar todos os detalhes, porque um detalhe faz toda a diferença, né? Então, essa é a importância da escola estar junto com a família e junto com a doutora também, nesse momento, para poder fazer essa avaliação, pois depende muito do que eles colocam ali também, né?
E a escola, ela é ali, pensando agora nas crianças, né? Ela é o local onde eles passam a maior parte do tempo. Principalmente pensando agora, né? No ensino integral. Então, ali é onde eles vão observar questões educacionais, questões cognitivas, questões motoras, né? É onde eles vão conseguir observar a socialização, a alimentação, o humor, né? Então, a escola é onde mais eu vou conseguir ali informações, né? Sim. Isso é importante. E quando é adulto? Como que funciona a avaliação com o adulto? O adulto, ele tem essa dificuldade um pouco maior, porque a gente tem a informação de que ele me traz. Sim. Né? Do adulto eu não vou no trabalho dele para ver como é que ele está trabalhando ou algo nesse sentido, né? Muitos não aceitam que eu converse, por exemplo, com familiares, ou que eu peça relatórios para médico ou psicólogos, né? Então, com o adulto, a gente trabalha com as informações que eles nos trazem, né? Mas, na maioria das vezes, a gente trabalha também com contato ali com o próprio médico que já faz acompanhamento, com o psicólogo, tanto em conversas quanto em relatórios. Então, a gente vai colhendo também informações de outras formas. E com as mulheres, é mais difícil para fazer essa avaliação? Porque a gente fala muito que tem um mascaramento, né? Que as mulheres conseguem se mascarar mesmo, né? A gente consegue, às vezes, lidar com a situação disfarçando o que realmente está sentindo, né? Às vezes a gente chega ao ponto de você se espelhar em alguém e começar a usar a forma que aquela pessoa conversa, o jeito que ela está na sociedade e acaba fazendo da forma que aquela outra pessoa faz e esquecendo realmente de quem você é. Eu falo porque eu vejo muito isso no nosso grupo, né? Algumas mulheres que mascaram mesmo, só que depois vem um sofrimento enorme, vem uma depressão muito grande por não conseguir ser você mesmo, né? O medo de não ser aceito na sociedade. Eu acho que nesse momento é bom uma avaliação para entender o que está acontecendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, são desafios muito diferentes do homem e para a mulher, né? Então, quando a gente está pensando em questões relacionadas ao humor, por exemplo, no homem é um pouquinho mais difícil, né? Às vezes eles não querem muito, né, falar sobre alguns aspectos específicos e por outras vezes eles têm uma dificuldade maior em entender de fato aquilo que eles estão sentindo, né? Quando a gente pensa principalmente no autismo, na mulher é dificílimo e a gente já começa a ver essa dificuldade desde a menina pequena, né? Porque realmente tem esse mascaramento muito grande, né? Que a gente chama de masking. E aí é um sofrimento muito grande, porque é uma força enorme que é feito para conseguir mascarar aquilo, né? E a gente percebe que elas vão pesquisar sobre, que elas observam muitos comportamentos. E na maioria das vezes levam esse sofrimento por muito tempo, né? E aí na hora, como você disse, né, chega um momento que não aguenta mais, que dá aquele staff de que não consigo mais, o que é isso? Eu preciso entender. E aí a avaliação entra. Pena que é tarde, né? Não tarde demais, lógico, mas acaba sendo um pouquinho tarde ali, né? Teve vários sofrimentos, né? Que poderiam ser tratados. Os casos mais comuns, assim, que chegam para você para avaliação? Olha, pensando em crianças ali, eu vou fazer dos menorzinhos para maiores, né? Então, assim, de criança muito pequena, a gente vê muito de atraso de fala, né? Que é uma dificuldade gigantesca, porque, meu filho tem 2 anos e meio e ele ainda não fala nada. O que todo mundo fala para essa mãe é normal. Né? Até os 3 anos é tranquilo, né? E aí o médico fala, não tem necessidade, bobagem. Essa fala é difícil, né? Falar que é normal. Nossa. E a gente não é, né? E a mãe tá sofrendo porque a mãe tá entendendo que não é normal, tem alguma coisa diferente, né? Então, é o que mais ali a gente vê de comum, né? E junto com esse atraso de fala, geralmente, claro que não em todos os casos, tem outros traços, outros sintomas que a própria família não percebe, e aí tem essa dificuldade maior de se ir tratando com isso, né? Isso com a família, né?
Aí depois, na idade, né, de 6, 7 anos, dificuldades escolares. Então começa aquela criança que não consegue aprender, ou que não consegue prestar atenção, ou que está muito agitada e aí coloca fogo na sala inteira. Eu falo que é uma das fases assim que eu acho que a criança mais sofre, né? Sim. Porque ela está num ambiente com várias outras crianças e que ela mesma às vezes começa a perceber que ela não está conseguindo acompanhar da mesma forma que as outras crianças, isso acaba gerando uma frustração também para ela, né? Eu falo porque a minha filha passa por essas questões. Exato. Então é difícil, muito né? difícil, é muito difícil. Sim. Eu falo que é um período assim escolar que para quem tem essa dificuldade é muito difícil. Sim. E aí na adolescência acaba sendo assim os casos mais tristes ali que a gente recebe, porque aí vem mesmo com o humor muito rebaixado, com ideações suicidas, com uma depressão ali muito forte, né? Porque eu segurei demais a minha, né, até agora, as minhas dificuldades, os meus sentimentos, né? E aí chega um momento, né, na adolescência ali, junta, claro, difícil, com questões hormonais, questões sociais, enfim. E aí a gente acaba recebendo muito essas questões mais voltadas para o humor. Porque a adolescência já é difícil, já é muito difícil, né? Tanto para crianças típicas como crianças no geral. atípicas. E agora, quando tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, complica muito. E eu não falo somente no autismo, em todos os sentidos. Porque às vezes a gente fala muito no autismo, mas tem o TDAH, tem borderline, tem várias outras coisas, né? Que a gente sabe que é complicado e prejudica muito quando não é tratado, né? Esses casos, quando tem o autismo, pode ter outras comorbidades, não sei se é assim que fala, junto ou não? Como que funciona, doutora? Pode ter, não é uma regra de que sempre terá, mas a gente costuma ver, né, as comorbidades. E essas comorbidades, elas são muito difíceis de avaliar, né? Então, as duas comorbidades mais associadas ali ao autismo são o TDAH e o TOD, né? O transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade e o transtorno opositor desafiador, né? Eles realmente estão muito próximos. Por outro lado, o autista, naturalmente, ele pode ter algum tipo de dificuldade atencional quando hiperfocado, né? E aí a gente tem que ter uma avaliação muito cuidadosa, né? Ao mesmo tempo, ele terá, com certeza, ali alguns episódios de desregulação emocional, de oposição, de irritabilidade, por talvez, excesso de estímulo sensorial, né? Ou porque algo não saiu como esperado, como a rotina. Então, as comorbidades do autismo, elas são muito desafiadoras pra gente, né? Porque realmente se confunde muito, mas esses dois, eles acabam aparecendo. Depois a gente vê outras questões, como dislexia, depressão, dificuldades escolares e assim por diante. Vários, né? Porque sempre a gente fala, é neuropsicóloga, a gente vai fazer uma avaliação. Ah, não, mas meu filho não é autista. Mas não vê só isso, tem muitas outras coisas que tem que ver. Por isso que é demorado, né, a avaliação. Geralmente a pessoa pensa que é uma semana, precoce, né? A importância de você ir atrás realmente da criança, quando você já perceber que tem alguma coisa ali que você tá achando que não tá dentro do que é o desenvolvimento, né, que a gente sabe, porque vai mudar na vida dessa criança. Exato. Né? Pode ser que agora, quando ela é pequenininha, ainda não esteja mudando, mas daqui a pouco vai fazer uma diferença. Né? E é difícil, né, doutora, para a família. Eu vejo porque é muito complicado você aceitar. A gente se prepara para ser mãe. E a gente se prepara para aquela criança que a gente imagina que vai ser, que vai dar os trabalhos que todos dão, tudo mais. Mas a gente não se prepara para ser uma mãe atípica. E vem uma criança que é atípica. E para a gente entender isso, eu como mãe atípica, eu falo que é muito difícil. Porque não vem um rótulo, não vem assim escrito como você vai fazer sendo uma mãe atípica. E daí vem aqueles pensamentos, foi eu que falei? É alguma coisa minha? É eu que não estou educando direito? Porque vem todos os pensamentos até você parar e pensar, peraí,
eu vou fazer uma avaliação, precisa de uma avaliação. Então, é algo que é complicado para a mãe também, para a família inteira. E eu vou te fazer uma pergunta, doutora. E quando acontece da família inteira, é mais difícil ainda de diagnosticar? Por quê? Porque você olha e você fala, mas eu fazia isso também. A mãe e o pai. Não, mas a gente fazia isso também. Nesse caso, é mais difícil? E você acredita, outra pergunta, que pode ser genético também? Sim. O autismo, ele é muito genético. Existem muitos estudos sobre de onde ele vem. Então, desde medicamento que a mãe tomou durante a gestação, como o próprio ácido fólico, por exemplo, né? Essa eu não sabia. Mas assim, são estudos recentes que ainda precisam de maior comprovação, enfim, né? Nada que a gente possa afirmar. Idade, né, da mãe, dos pais no geral, e aí vem a forte herança genética. Então, sim, é muito comum, eu recebo muitas mães, olha, meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, e aí eu vejo que eu faço tudo que ele faz. Então, eu quero fazer também, né? Acontece muito. E aí são esses desafios, de fato, né, da gente entender, por exemplo, que o autismo ele é um espectro e que cada criança vai apresentar de uma forma. Cada criança é única, né? Além das próprias comorbidades que cada um pode ter ou não, né? Então, assim, eu tenho um filho que ele é muito agitado, que ele tem uma questão desafiadora maior, e o outro não me dá trabalho, ele é super quietinho, vai super bem na escola, segue todas as regras à risca. Então ele não tem, porque o outro que tem, ele não faz isso que ele faz, né? Então tem essa dificuldade muito grande de entender que cada criança vai se apresentar de uma forma. Isso não significa que não seja, né? Exato. E sim que, como a doutora falou, cada um é de uma forma. Sim. Não vai ter um autista igual ao outro. Nós não somos igual um ao outro e no espectro também não é diferente, né? E às vezes eu percebo assim, na própria família, às vezes, né? Um certo, não preconceito, mas às vezes fica parecendo uma imagem de que a gente quer rotular as crianças, né? Sim. Eu falo que às vezes a gente vai num passeio ou em algum lugar e que a gente coloca o cordão na criança, né? Para as pessoas, pra gente ter os direitos, né, garantidos que elas têm também, né? Sim. E às vezes as próprias famílias falam assim, Por mas quê? por que você vai colocar? Por que você vai rotular? Por que você vai mostrar pra todo mundo que ela é autista? Não precisa disso, né? Tipo assim, ela não transparece que ela é autista. Mas não é sobre isso, né? É sobre a criança também, né? É sobre ela ficar esperando naquela fila, que pra ela vai gerar uma ansiedade. Que nem todos vão entender. Exatamente. Se não saber que ela é autista. Já sabendo já é difícil, né, doutora? Mas nem todos vão entender se a mãe não falar ou se ela não tiver com o cordão, que ela tem essa dificuldade. Sim. Então, Porque não tem cara, né? Não tem cara, então, assim, exato. as pessoas vão olhar, se for, por exemplo, um nível de suporte, às vezes vão olhar e não vai ter uma cara ali escrito que aquela criança é autista. Mas para aquela criança de estar passando por um momento ali, pode ser que gere alguma frustração, gere alguma crise. Então, tem essa importância também, né? E mesmo que não gere uma crise explosiva, como a gente está acostumado a ver e como as pessoas falam, o sofrimento interno está ali, né? E a gente precisa olhar para esse sofrimento interno também. Sim, porque não é só na hora. Às vezes acontece da criança estar segurando tudo ali, se concentrando o máximo que ela consegue para conseguir estar naquela fila. Mas quando ela chega em casa, ela se desregula totalmente, né? E isso é muito difícil, porque às vezes atrapalha na alimentação, atrapalha no sono para a criança poder dormir. Então vai muito além do que as pessoas imaginam que seja, né? É o excesso de estímulo, né? Isso, o excesso de estímulo. E essa desregulação também, ela não é como uma birra, né? É comum nas crianças. Sim. Que você 2 minutos ali passa e tá tudo bem, né? Existem ali crises sensoriais que a criança fica uma semana desregulada, semana que ela não consegue comer, uma semana que ela não consegue ir para a escola, porque
houve ali uma coisinha, aliás, nunca é só uma coisinha, né? Mas algo que desencadeou aquilo e que ela tem essa dificuldade maior do que a gente ou que outras crianças ali típicas, né? Sim. Não apresenta. E mexe com tudo. Eu vejo pelo meu filho que depende de um deles, né? Que chega a vomitar. Sim. Sabe? De chegar a vomitar, de outro dorme o tempo inteiro. Sim. Aquela criança que chega, dorme, vai, e outro que não dorme. Não dorme, simplesmente não consegue. Sim. É como se não conseguisse desligar. Exato. Então, atrapalha realmente em quase tudo, né, doutora? É a mesma questão da previsibilidade que a gente fala, né? Que às vezes quando você vai ter alguma coisa que vai acontecer em tal dia, de você já começar a falar com essa criança e não falar, né, no momento, Em cima da hora. Em cima da hora. Então, assim, pra minha filha isso não funciona. Então, eu às vezes, dependendo da ocasião, dependendo do que for, eu falo no momento, porque se eu falar 5 dias antes, ela vai ficar com aquela ansiedade até chegar o dia daquilo de fato acontecer, e isso realmente pode gerar uma crise para ela, gera um sofrimento e uma ansiedade generalizada mesmo. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? Até como a Vivi falou, que as mães não estão preparadas, não existe ali uma receita de bolo para isso, né? Como é que eu faço, como é que eu ajo? Então pode até ter na internet, ou os próprios profissionais falarem, olha, faz isso. Só que cada criança vai ter a sua forma de ser. Sim. Então existe um conceito de que eles precisam de uma rotina muito bem estabelecida, que precisam da previsibilidade, mas não é assim, né? E aí a avaliação, ela vai mapear essa criança como um todo. Então, se a gente consegue perceber na avaliação que ela existe um risco para o TDAH, que existe uma ansiedade aumentada, essa previsibilidade não vai dar certo, né? Então, a avaliação, ela vai ajudar nesse sentido, de mapear essa criança como um todo e mostrar ali como que é o funcionamento dela, específico dela. E aí sim, sobre ela, com esses aspectos, como é que eu ajo? O que eu tenho que fazer? Olha que importante que a doutora falou. Eu fico pensando na escola, que geralmente eles falam, não, tem que... como se para todos os autistas tem que ser da mesma forma. E muitas vezes cai nesse ponto, né? Dessa criança, além de ser autista, tem uma ansiedade aí. E daí não vai dar certo. Né? O que foi legal para João não vai ser legal para Pedro, vamos dizer assim, né? Essa é a importância da avaliação neuropsicológica e a importância da gente conversar com a família, né? Para entender direitinho como que é aquela criança. Então, acho que esse diálogo da escola e a família também é muito importante para dar certo, né? E aí entra uma das maiores dificuldades, eles não conseguirem fazer aquilo que a gente orienta, né? E não por má vontade, claro, mas assim, pensa, 40 alunos numa sala, né? Como é que eu faço? Então realmente tem uma dificuldade muito grande. Né? Não consegue. E através disso, a gente vê o quanto que é sofrido também para os professores. Também, sim. O sofrimento deles, em muitos casos, é grande demais. Por não saber, não conseguir lidar com tanta, né, tanta pressão, tantas diferenças que precisa ali. Então, nesse ponto, a gente tem que entender também, né, doutora? E eu vou falar mais uma coisinha. A gente está falando muito, escutando muito falar sobre altas habilidades. Sim. Altas habilidades é a mesma coisa de superdotação ou não? A superdotação, ela é um aspecto mais geral ali de uma pessoa que realmente tem facilidade em todas as áreas, seja artística, musical, cognitiva, né? O altas habilidades, ela tem ali altas habilidades em alguns focos específicos, né? O que a gente acaba vendo muito é a área musical, né? E a área cognitiva, de fato, né? A aprendizagem. Mas os nossos critérios de avaliação dos dois de forma conjunta ali, né? Por isso que a gente sempre vai avaliar altas habilidades / superdotação, né? Então é uma coisa só. Entendi. E é muito difícil de diagnosticar altas habilidades, né? Ela se confunde muito com o autismo.
pode vir associado ao autismo também. E eu recebo diagnósticos incorretos, né, de que a criança é autista e não era, ela é superdotada, né? E aí são tratamentos muito diferentes. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para avaliar. Não pode ter erro. A importância de uma avaliação neuropsicológica é muito bem feita, sim, né? Sim, porque a gente não tem margem para erro, né? Então, é claro que as terapias nunca serão em vão, né? Mas o altas habilidades, a gente precisa ter, por exemplo, um foco muito grande na escola, por vezes trocar ali o período escolar que ele tá, né? Estimular um pouco mais as atividades. Por outro lado, cuidar para que ele seja criança de verdade, né? Não fique o tempo todo escrevendo ou vendo sobre letras, né? A criança superdotada, ela tem ali uma tendência maior a se isolar, a ter dificuldades sociais, né? Então, não é só ser muito inteligente, porque é ótimo, né? Ah, meu filho é super inteligente, meu filho é superdotado. Mas junto com isso vem muita dificuldade. Então, de questões sociais, de emocional. Trás, né? Exato. E aí, assim, eu quero brincar com essas crianças, né? Mas elas estão falando coisas que fazem sentido pra mim. E aonde que eu me encaixo nisso tudo, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de conversar com os adultos, mas não é só isso, eu quero brincar, né? Então, eles têm ali essa dificuldade muito grande de é o que a gente fala de acompanhar a idade maturacional com a idade real, né? Com a idade cronológica. Doutora, a gente vai para um intervalo rapidinho e vocês ficam aí, porque eu tenho certeza que essa conversa ainda tem muita coisa boa para você. As principais notícias de Amparo e região, com entrevistas, reportagens e tudo que impacta seu dia a dia. Conexão Amparo, todo domingo às 8 da noite na TV Amparo. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna, 35 anos informando Amparo e região. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa e a entrega é grátis. Peça já pelo zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram. De volta com o programa Típicas, com a doutora Giovana Leopoldino. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de casa, como que faz para encontrar você nas redes sociais, aqui no seu consultório. Bom, pessoal, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a avaliação neuropsicológica, a neuropsicologia ali no geral, né, pode seguir ali a gente no Instagram, né, Giovana Leopoldino. O consultório está localizado aqui na rua Nicarágua 42, em Amparo, né? O Jardim América. E eu acho que ali pelas redes sociais tem todas as informações necessárias de endereço, telefone. Daí a pessoa pode estar vindo até aqui para conversar? Pode, sim. Doutora, você atende tanto pela Unimed como particular? Sim. Então hoje eu atendo pelo convênio Unimed, né? E de forma particular. Então, pela Unimed, é importante que a pessoa tenha ali uma guia autorizada, né? Isso. E aí, no particular, não tem essa necessidade do encaminhamento, de fato. Né? Tá. Então, assim, se a pessoa não tem um convênio, mas ela quer fazer essa avaliação, não tem necessidade de ela passar com um psicólogo ou com um pediatra. Ela pode estar vindo direto aqui, conversar com vocês e tá vendo para fazer essa avaliação? Pode sim, claro. Claro que quando a pessoa já vem ali com uma hipótese diagnóstica, com um pedido de um médico, um relatório de um médico, facilita, né? Sim. Mas não tem essa necessidade, não.
Tá ótimo, doutora. A gente queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. São informações extremamente valiosas. E eu agradeço imensamente também. Eu acho que é um dos trabalhos, né, que tá assim mais precisando ultimamente. E é bom falar para as pessoas da importância que é, né? Tá fazendo essa avaliação. Então, muito obrigada, doutora, por estar esclarecendo e por estar aqui no programa Atípica com a gente. Eu que agradeço. Na verdade, assim, é muito importante porque as pessoas realmente não entendem o que é avaliação neuropsicológica, não entendem essa importância, não conseguem encontrar profissional, né? Então, quem que faz isso, né? Quem que eu tenho que procurar? Então, foi muito importante essa conversa aí pra gente trazer mais informação pro público. Muito obrigada. obrigada. Até mais, pessoal. Tchau.